Para essa nossa aula de português, nós estaremos estudando o que já começamos lá quando estudamos o texto O Escravo que Guardou os Ossos do Príncipe. Como eu já disse em aulas anteriores, esse texto é um conto popular, só que ele é um conto popular originário lá na África. Já expliquei para vocês o que é um conto popular, já fizemos a leitura do texto, inclusive poucos alunos fizeram, e lembrando que vale nota. É um texto de porte médio e estamos analisando esse texto numa atividade de 4 páginas, que é a página 77 e 78, que inclusive essas páginas já foram corrigidas na aula passada. E quando for lá na quinta-feira, a nossa última aula de português antes de entrarmos em recesso de Natal, nós iremos corrigir a página 79 e 80. E o que nós vamos fazer na aula de hoje é um trabalho de pesquisa de conto popular. Esta aula ela se dará em 2 fases. E eu vou escrever aqui para vocês quais são essas fases. A primeira fase é a pesquisa do conto popular. Vocês deverão fazer a pesquisa do conto popular e escrever no caderno. E a segunda fase é a leitura do conto popular. Ou seja, depois que vocês copiarem no caderno, vocês irão fazer a leitura do conto. Vão gravar um áudio, mas se vocês preferirem, vocês também podem gravar um vídeo lendo o conto popular que vocês escolheram. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. No nosso calendário, para lembrar vocês que nós entramos na última semana de aula. Então está aqui no dia 20, nós vamos encerrar a aula no dia 24, na sexta-feira, olha aqui, ó. Aí nós entraremos em recesso de Natal e provavelmente também emendaremos para o recesso de Ano Novo. Então eu acho que eu estou seguindo o cronograma do que aconteceu ano passado. Ano passado, depois que nós entramos em recesso de Natal, nós só voltamos em janeiro. Então eu acho que é isso que vai acontecer novamente esse ano. Então nós teremos aulas hoje, segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira, dia 24. Aí nós entraremos de recesso e só voltaremos aqui, olha, no dia 3 de janeiro. Eu acredito que nós retornaremos somente para concluir o 4º bimestre. É quando nós estaremos sabendo quais foram os alunos que passaram de ano e já entrarão de férias, quais são os alunos que vão ficar para a recuperação final e quais são os alunos que vão repetir de ano. Isso nós vamos saber quando nós retornarmos no dia 3 de janeiro. É por isso que é super importante que todos esses 5 dias de aula, dia 20, 21, 22, 23 e 24, vocês enviem as atividades para não deixar nenhuma atividade para janeiro. Tá certo? Dito isso, vamos lá que eu vou explicar em detalhe o que são essas primeiras e essa segunda fase. Então, vou explicar para vocês aqui a primeira parte. Está bem explicadinho aqui e a segunda parte eu vou fazer quando eu apresentar para vocês o meu conto popular, que está aqui. Acompanhe comigo, que o título é Conto Popular. Eu até coloquei o Odediran aqui, que é o personagem principal do conto popular africano O Escravo que Guardou os Ossos do Príncipe. Aqui estão as orientações e acompanhe comigo. O Escravo que Guardou os Ossos do Príncipe é um conto popular originário da África. E, como já sabemos, os contos populares são transmitidos oralmente de geração a geração.
Isso já foi dito na aula que nós estudamos esse texto. No conto que estamos estudando, o escravo Odediran consegue realizar seu sonho, que era o de ser rei. Só que ele consegue realizar o sonho dele de uma forma bem inusitada, ou seja, é bem estranho a forma que ele procura chegar até o palácio, se tornar o herdeiro do trono. Quem já leu o texto sabe do que eu estou falando. Então, o Odediran ele consegue realizar o seu sonho, o de ser rei, de uma forma bem inusitada. E essa história ela é narrada pelo povo africano Yorubá até hoje, há muitos anos, e ela vem se perpetuando por várias gerações, onde os descendentes mais velhos contam para os mais novos. E até hoje, até os dias de hoje, essa história que nós lemos aqui, o escravo que guardou os ossos do príncipe, ela se mantém viva entre os povos lá da África. É assim que os contos populares sobrevivem, ou seja, contando de forma oralmente. Os avós contam para os filhos, depois os filhos contam para os filhos, e assim vai se perpetuando de geração a geração. É isso que diz assim, é assim que os contos populares sobrevivem. No Brasil também tem vários contos populares, e nessa atividade você deverá realizar uma pesquisa na internet e procurar um conto do seu agrado. Vocês vão procurar um conto que melhor agrada a vocês. E o cronograma que vocês deverão seguir está aqui abaixo. Primeiro, faça uma pesquisa na internet com o tema conto popular. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na internet. Vocês podem digitar conto popular. Vai aparecer uma lista com vários contos populares. Eu, por exemplo, realizei a minha pesquisa aqui nessa primeira aqui, ó, onde tem uma lista com 30 contos populares brasileiros. Ó, tem a onça e o bode. Vejam lá, ó. A onça e o bode, o papagaio real, o menino e o padre, o jabuti e a raposa, o doutor sabe tudo, o sapo e a mãe d'água. Eu escolhi, por exemplo, isso daqui, olha. Ó, o velho e o tesouro do rei. Foi esse o conto popular que eu escolhi. Já já eu vou mostrar para vocês, tá? Voltar lá na leitura. Então o primeiro passo é esse, fazer a pesquisa na internet com o tema conto popular. O segundo passo, vocês vão escolher o seu conto popular preferido. Como eu disse para vocês, o que eu escolhi foi O Velho e o Tesouro do Rei. No terceiro passo, vocês vão escrever o conto que vocês escolherem no caderno. Olha aqui, ó. Atenção, preferivelmente escrevam usando a caneta. E quando vocês forem escrever, vocês deverão respeitar todas as estruturas do texto. E que estruturas são essas? As margens, a distribuição dos parágrafos, a pontuação, a acentuação. Vejam lá que eu vou mostrar aqui o meu texto é isso daqui, ó. Vejam que aqui tem um parágrafo, aqui tem outro, ó. É isso que está dizendo aqui, ó, que tem que respeitar essas estruturas do texto. Se aqui tem um travessão que indica a fala do velho, coloque lá. Se aqui tem, vejam aqui, ó, uma vírgula, coloque a vírgula. Se tem um ponto, coloque o ponto. Se a palavra 3 está acentuada, coloque o acento. São essas estruturas que é dita bem aqui, ó. Respeitando todas as estruturas do texto. As margens, distribuição dos parágrafos, as pontuações, as acentuações. O quarto, comece a atividade pelo cabeçalho. E sempre eu coloco o cabeçalho para quem não sabe ainda como é o cabeçalho. E já deveria saber porque nós estamos há um ano praticamente estudando. Por exemplo, o meu aqui, vejo que o meu modelo aqui, ó, olha como eu começo com o cabeçalho. Viram? É isso que está falando. Sempre começa com o cabeçalho. Depois escreve o título
do seu conto e escreve o conto, respeitando todas as estruturas, como eu disse lá. O quinto passo, olha lá, ó. Ao terminar de escrever o conto, vocês vão tirar uma foto da atividade e enviar para mim lá no PV, para que eu possa fazer as correções, e também quando você envia, eu faço o registro de que você participou desta aula. Ou seja, é como se fosse a frequência. Quando você envia a atividade, eu registro como se você estivesse presente na aula daquele dia. Ou seja, quem não envia é como se te faltasse no dia. E o sexto passo, você vai gravar um áudio. Isso também, se você preferir, você pode gravar um vídeo, onde você faz a leitura do seu conto. Eu, por exemplo, eu vou fazer a leitura do meu conto, tá? Eu vou gravar tanto em áudio quanto em vídeo, para mostrar para vocês as duas possibilidades. E eu concluo aqui as orientações do trabalho dizendo o seguinte, olha aqui. Para exemplificar como você deverá realizar esta pesquisa, seguindo todos os processos da atividade, eu estou disponibilizando abaixo o modelo de um conto popular. E o meu conto popular é chamado O Velho e o Tesouro do Rei, que é justamente esse daqui que eu falei para vocês, olha lá. Ó. Vejo que tem vários, e desses daqui eu escolhi, tá aqui, ó, O Velho e o Tesouro do Rei. Se eu já escolhi esse daqui, ninguém mais pode escolher, para não ficar repetitivo. Então eu coloquei lá no meio. Primeiro eu comecei com o cabeçalho, vejam lá, ó, que a orientação para começar com o cabeçalho. Aí escrevo atividade de português, o tema é o conto popular e está aqui, ó, o título, O Velho e o Tesouro do Rei. E agora, respeitando todas as estruturas, eu escrevi o texto. E vocês terão que escrever usando preferencialmente a caneta. Viram o que tem que fazer? Aí, pode fazer como eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu digitei. Não pode digitar. É escrever, é manuscrever. Ou seja, escrever à mão. Até mesmo porque eu quero avaliar a escrita de vocês. Então, aquele que enviar para mim digitado, eu não vou considerar, porque tem que escrever à mão, certo? Porque além de todas as estruturas do texto, eu também vou avaliar o modo, o jeito como é que vocês escrevem, se vocês estão escrevendo corretamente. Até porque vocês irão passar para o 6º ano. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, eu vou fazer um outro vídeo, vocês vão gravar um áudio lendo, atenção, é para vocês lerem o conto de vocês. No meu exemplo, eu vou ler o conto que eu fiz a minha pesquisa, que é O Velho e o Tesouro do Rei, tá certo? E isso eu vou gravar lá no outro áudio. É essa atividade, como eu já falei para vocês aqui. Tentem entregar essa atividade até o dia 24, que é o nosso último dia de aula de 2021, certo? Não deixe para depois. É isso.